impaciente? Não nasce dentro de nosso interior, de nossa alma, algo que nos impacienta? Isso mesmo que seja imperceptível, não percebemos. Por isso que eu digo, não sabemos onde começa um e termina o outro. Mas a impaciência, ela prenuncia, ela faz com que, segundo este comportamento de evasão, nós nos enveredaremos ao caminho de uma agressividade, da violência. Então, por isso que Pedro, primeiramente, usou da impaciência. Agora, vocês abriram? Conseguiram? Tá. Eu faço a pergunta, o que vocês sentiram ao abrir? Dificuldade de abrir aí? Um pouco. Mas deixa eu ver, você abriu? Abri corretamente. Alguém conseguiu abrir? Rasgou? Abriram. Que ótimo. Significa que nós temos paciência. Paciência, é isso mesmo que é o sentido que eu quis trazer. Justamente. Essa é uma dinâmica para demonstrar que, como essa situação que gera impaciência ocorre na nossa vida diária. Isso estamos aqui porque estamos numa casa espírita. Mas no nosso dia a dia, no cotidiano, quando nós entramos no mercado, ou quando chegamos com as compras, com aquele saquinho amarrado até o S, nós estamos com aquela pressa, a mulher vai fazer o almoço, o marido para consertar uma coisa e quer abrir, não consegue, rasga. É a impaciência de tentar abrir uma simples embalagem, um saquinho. Eu fiz de propósito. Uma outra situação que gera impaciência. Ao pedirmos um prato, um lanche, uma pizza, e quando esse bendito prato demora para chegar ou sair, 5 minutos, 10 minutos, estamos em controle. Passando disso, já começam a bater os pezinhos, começam a bater as mãos, começam já a ficar o corpo agitado. Não é assim? Perdemos a linha, perdemos a paciência. É uma situação que gera impaciência. O trânsito. Trânsito. Eu comparo o trânsito como sendo uma escola bendita de grande aprendizado, de exercício à nossa paciência. O trânsito, posso dizer, que é aquele cadinho onde nós vamos o quê? Burilar esse sentimento que ainda é tão latente, ele é tão vivo dentro de nós e que não conseguimos dominar. Numa ultrapassagem, eu sou assim, viu gente? Principalmente quando eu estou no serviço para ir ao trabalho, aqueles pessoal, eu pego a 15 de novembro que tem aquele semáforo que é tipo ondas, e eu fico atrás. Pessoal, vamos gente, vamos para aproveitar. E eu fico naquela paciência, eu quero, né? Falei, marido, você vai fazer palestra de paciência, tenha paciência. Eu sou assim também. Sou assim, mas devemos nos corrigir. Saia mais cedo. O que diz assim, você corre contra o relógio, mas talvez o seu irmão não saiba, não é? Ele não sabe dos seus problemas, dos seus achaques, do seu tempo, da sua hora de atraso, engarrafamentos. Aqui não é tanto mais na capital, nem se fala. Nas fechadas de trânsito, já queremos tirar satisfações, né? Nem precisa citar os nomes que às vezes chegam em nossas mentes. Não conseguimos esperar algo ou alguém por muito tempo. Isso é difícil. O marido, a esposa. Meu bem, já faz meia hora que eu estou aqui te esperando e você não acabou. Calma, estou acabando de passar o batom. Não é assim? E fica naquela. Os maridos principalmente têm essa impaciência, né? E a mulher preparada para ir para a festa, para algum também. Calma, estou acabando de baixar alguma coisa da internet, fazer uma coisa por parte dele. É assim. Não conseguimos ter a precisa paciência entre nossos companheiros de relação íntima, no nosso lar, dentro dos nossos trabalhos. Nós não paramos para escutar. Só falamos. Já perceberam? Isso gera o quê? Paciência por parte de quem às vezes quer falar.
Já se deparou com pessoas que às vezes, parece que engoliu uma rádio vitrola. Não cessa. Você quer entrar naquele exato momento, espera uma brechinha e não consegue. Você começa a gerar uma impaciência. O que fazer? Deixa ela falar. Faça como um atendimento fraterno. Deixa que a pessoa fale, esgote todo o seu acervo de palavras. Aí talvez você tenha uma oportunidade. Quando queremos que a nossa opinião prevaleça sobre a dos outros. Isso é ruim, né? Isso é o mais comum no ser humano devido ao nosso império do orgulho que ainda reside em nós. Nós nos respeitamos ainda a divisa da pessoa. Nós não entendemos ainda que cada uma pessoa palmilha dentro do seu conhecimento, do seu patamar de evolução. Nós não podemos tentar transformar, forçar alguém a entender o que nós estamos vendo mais à frente. Porque se um tem uma capacidade de discernir, o outro não tem. E aí a sua opinião diverge da pessoa. Isso é ruim. E nós queremos a todo custo falar, não, você está errado, pensa como o outro. Mas eu me cobro muito isso. Então temos que ter este cuidado. Se a pessoa não aceitou, não se achegou ao nosso tempo, ainda não amadureceu para isso. Má vontade. Parece que não, mas gera também impaciência. Sabe por quê? É questão de uma criança, por exemplo, a mãe lhe pede, filho, vai fazer o serviço de casa, vai fazer. Ah, mãe, agora não. E fica aborrecida, né? Fica resmungando a respeito. Tem uma história que diz assim: certo dia, depois de longos anos de trabalho, um chefe de uma empresa chamou seu dedicado empregado e lhe disse, vou falar do nome aqui, mas é mera coincidência, viu, José? É Zé. O personagem é José. José, hoje é um dia muito importante. Muito importante. Faz 30 anos que você trabalha para mim. E lhe considero um grande profissional. Meus parabéns. Finalmente a sua aposentadoria saiu. Mas antes que você nos deixe para gozar de sua aposentadoria, eu gostaria que você fizesse mais um trabalho para mim, José. Que construísse uma casa. Uma casa. Eu já comprei material de primeira, de melhor qualidade e acredito que você fará a melhor casa. José, mesmo contrariado com o pedido do patrão, no dia seguinte então ele partiu e foi fazer a casa. Mal esperando, pensando em terminar o quanto antes. E assim ele fez. Dia a dia ele foi impacientemente construindo aquela casa, resmungando aqui, ali, acolá, sempre com aquela má vontade, impaciente, dizendo assim consigo próprio, mas que abuso, né? Poxa vida, agora que eu ia aposentar, e meu patrão vem com essa? Mas, pensando bem, eu não posso negar para ele, porque afinal, ele me ajudou tantos anos, além da sua própria obrigação como chefe. Mas espera lá, eu vou fazer, mas não vou fazer do jeito que ele quer. Isso não, chega de trabalho. Vou fazer do meu jeito mais fácil. Assim disse com ele. José queria ver, na verdade mesmo, estar livre de tudo e descansar. Como nós, né? Quando chega a aposentadoria, a gente, de uma certa forma, o primeiro pensamento é descansar. Mas a gente sabe que não pode parar, né? E aí o José, pensando assim, terminou alguns dias a construção, mesmo antes do prazo estipulado, previsto, e procurando o patrão falou, olha, acabei a casa. E o patrão então lhe disse, olha José, eu devo confessar que você sempre foi o meu melhor empregado. Acho que você e a sua família merecem o melhor.
confortável que você acabou de construir é sua. É um presente meu. Aproveite bem com a sua família. José ficou envergonhado e com lágrimas nos olhos não conseguiu dizer uma única palavra. Então, dá para depreender, para nós tirarmos uma ideia sobre isso. Como diz no Evangelho, também transcrito, para o Evangelho segundo o Espiritismo, Mateus capítulo 6, versículo 31 a 43, diz assim: não vos inquieteis dizendo, que comeremos, o que beberemos, ou com que nós vestiremos. Não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. A cada dia basta o seu próprio mal. Já ouviram esta frase evangélica? Muito conhecida, não? Pois bem, assim como nos ensina, vem de encontro na prece do Pai Nosso. Naquele trecho diz assim: o pão nosso de cada dia. Ponto. E não o pão nosso de cada dia dai-nos hoje e sempre. Jesus ensinou assim? Não. O que diz Jesus para que nós nos preocupássemos com as necessidades do dia. O mal basta que o próprio amanhã se ocupe com isso, e não nós. Não nos impacientemos com aquilo que deverá sobrevir para nós. Então, por isso que Jesus se preocupe com aquilo que você pode resolver no hoje. O amanhã, Deus nos proverá, dentro do sentido de nosso esforço também. Não é lógico dizer proverá e deixar que tudo caia do céu. Em chuva, né? Não está caindo? Então é isso, como ensina Jesus pela prece do Pai Nosso. Reconhecer que a paciência, então, ela é uma atitude que revela compreensão com as dificuldades do próximo. É uma verdade isso, porque ela gera paz íntima, favorecendo o convívio humano. Paciência, ela não quer expressar, não quer dizer fazer o corpo mole, como muitos pensam. A pessoa fala, a pessoa é paciente, está fazendo o corpo mole. Às vezes usam até do pretexto de ser pacientes para realmente folgar. Mas ser paciente é procurar buscar a virtude da tranquilidade, cumprindo os seus deveres, mesmo diante das dificuldades mais prementes, dos momentos mais difíceis de nossa vida. Então, reconhecer a paciência, revelando compreensão pelo próximo, nós evitaríamos que este defeito em nós pudesse vir tantos momentos à tona em nossos caminhos, fazendo-nos sentir mal, trazendo tantos problemas como no início eu falei, distúrbios psíquicos, de ordem também material. Então temos que compreender, para ter paciência, isso é questão de quê? De tempo, de exercício constante em nossos caminhos. A paciência é saber esperar. Tolerar é saber suportar. Elas são irmãs, elas caminham juntos, mas nós distinguimos umas da outra por esse motivo. A paciência é saber esperar. Quando alguém nos solicite repetir nomes ou frases, atendamos a isso pacientemente, sem alterar a própria voz. De André Luiz, do livro Busca e Acharás. Porque realmente nós, quando estamos nesta vida tão atribulada, nós estamos estressados.
Isso é uma condição inerente do ser humano. Mas quando alguém vem e pede alguma coisa e não consegue atentar adequadamente pelos seus ouvidos, ou que não realmente entendeu, a pessoa vai sugerir, mas você pode repetir? Aí a gente já estoura, não é? Ou você está surdo ou você é burro. Não é? Então isso que o André Luiz nos ensina, atendamos a isso pacientemente sem alterar a voz, ou pelo menos tentar alterar a voz. Já estamos exercitando o caminho da paciência. Isso aconteceu com Chico Xavier, não sei se bem na cidade em que ele morava, onde muito trabalhou, Pedro Leopoldo, se foi em Uberaba, Belo Horizonte, quando lá ele tinha um grupo que sempre saíam para fazer a caridade, para atender às necessidades do bairro. Num dia então, e hora marcados, eles saíram para a empreitada, este grupo, junto com o Chico. E logo na primeira esquina, um bêbado, ali que sempre estava embriagado, sempre ali naquele lugar, chegou ao Chico e disse: Chico, eu queria te contar uma piada. E o Chico, tranquilo, falou: conte, meu amigo. E o bêbado contou uma daquelas piadas típicas que Chico, demonstrando grande interesse e simpatia, passou então a ouvi-lo. E o bêbado, sorrindo, disse, continuando: Chico, você gostou? Eu posso contar outra piada, Chico? Aí que bêbado, né? Eles começam e vai embora. Claro que pode, meu amigo, exclamou o Chico. O bêbado então contou mais uma piada. E em seguida contou mais outra. Nesse momento, o grupo ficou impaciente diante da atitude do Chico e daquele bêbado. E o bêbado mais uma vez pergunta: Chico, eu posso contar só mais uma piada para você? Aí um dos integrantes do grupo, puxando o Chico do lado, o Chico Xavier do lado, falou para ele: Chico, escuta, a gente não vai fazer a caridade? E fazendo um sinal, pedindo que aguardasse mais algum instante, disse àquele irmão embriagado: pode contar, meu irmão. E ele contou. E com lágrimas nos olhos, após contar aquela piada, abraçando o Chico, ele disse para ele: só você mesmo, Chico, para poder me ouvir, porque faz tanto tempo que alguém não conversa comigo. E os dois se abraçaram com uma ternura que ninguém poderia ali imaginar. E o bêbado seguiu o seu caminho. Após a saída daquele homem embriagado, o Chico se volta ao grupo que até então estava impaciente, diz: agradeçamos a Deus pela oportunidade de colaborarmos para a felicidade de mais um irmão. Você vê que exercício que o Chico fez para atender aquele nosso irmão. E nós queremos nos desvencilhar rapidamente daqueles que cruzam o nosso caminho, aqueles que são importunos, que às vezes vão atrapalhar a nossa rotina de trabalho.